Oi, turma! Vamos estudar? Hoje nós vamos falar de um assunto novo, porém com um assunto mais antigo que nós já conhecíamos. Nós vamos falar dos encontros vocálicos. O que será isso? Bom, vamos voltar lá no primeiro, no segundo ano, terceiro também, em que as nossas professoras nos apresentavam o alfabeto. O que seria o alfabeto? Seriam as letras que nós usamos para escrever e também juntamos para que a gente possa falar, não é isso? Então, no alfabeto nós temos as letras A, B, C, D, lá, até o final do alfabeto, todos nós já conhecemos, não é? Dentro do alfabeto, nós também já aprendemos que temos as vogais. O que é que seriam essas vogais? Essas vogais são sons que passam livremente pelo meu aparelho fonador. Olha só, se eu falo A, E ou E, I, O, U, perceberam? Elas estão passando livremente. Eu não estou usando do meu som anasalado, eu não estou usando da minha língua estar presa no meu céu da boca. Então, as vogais, eles classificaram assim essas letras como sons que passam livremente pelo meu aparelho fonador. Tranquilo? Com isso, eles fizeram uma classificação fonológica, ou seja, algumas dessas vogais são mais fortes e outras são mais fracas. Vamos entender então para a gente chegar lá no encontro vocálico. Voltando a falar sobre as vogais, nós vamos perceber que elas soam mais forte numa palavra. Elas são a base de uma sílaba. Vejam só, elas são tão importantes que existe uma sílaba sem consoante, mas não existe uma sílaba sem vogal. Vejam só o caso das letras A, E e O. Elas formam, sim, sílabas ou elas podem até formar palavras. Quando eu digo que, olha, não existe uma sílaba sem vogal, por exemplo, quando eu coloco, vejam bem, aqui nós não podemos chamar de sílaba. Consoante com consoante não se forma uma sílaba. Não obstante, se for uma consoante com uma vogal, sim, ela já forma uma sílaba. Percebem a importância da vogal na sílaba? É isso que eu quero trazer para vocês primeiro. Seguindo agora na nossa compreensão sobre as vogais, pela classificação fonológica, fono, fonema, fonológico, vem de som, tá? Vamos classificar as vogais em vogais e semivogais. O que isso quer dizer, tia Márcia? Que nós vamos chamar de vogais aquelas vogais que soam mais forte. Elas possuem um som mais forte. Com isso, chegamos à conclusão que a letra A, ela vai ser sempre vogal. Ela é uma letra dominante no som dela. A. Teve uma abertura, teve uma boa sonorização. Então, a letra A sempre será classificada como vogal. Ela nunca será semivogal. Por quê? Porque as semivogais vai ser dentro das vogais as que soam mais fraco. Geralmente elas vão ter som de I e de U na palavra. Às vezes, gente, nós vamos ter uma palavra escrita com E, mas o som dela vai estar com I. Então a gente não vai poder classificar o E ali como vogal, e sim como semivogal. Mas esse é um assunto para mais adiante, mais lá para frente. Por enquanto, eu quero que vocês entendam isso, que as vogais, pela classificação fonológica, elas foram divididas em vogais e semivogais. Combinado? Sendo que o A é uma vogal forte, dominante, ela nunca será semivogal, e que semivogal são aquelas vogais que soam com um som mais fraco. Então, elas vão ter geralmente o som de I e de U. Com isso, nós vamos chegar agora no nosso assunto de hoje, que é o
encontro vocálico. Vamos entender. Então agora, tia Márcia, o que você quer dizer? O que é encontro vocálico? O encontro vocálico é um agrupamento de vogais e semivogais na mesma palavra, ou seja, vai ter lá 2 ou 3 vogais juntas numa mesma palavra. Mas espera aí, vamos entender uma questão. Gente, esse encontro vocálico pode se dar de algumas maneiras diferentes. Vamos entender o que eu quero falar. Ele pode se dar por meio de um ditongo. O que é isso, tia Márcia? Quando 2 vogais, vogal mais semivogal, estão na mesma sílaba. Por exemplo, vai. Eu não separo a palavra vai, né? Ela é uma monossílaba. Então, olha aqui, ó, uma vogal com uma semivogal. Por exemplo, na palavra Fábio, como que eu separo? Eu separo Fábio, né? Então, aqui, ó, nós também temos um encontro de vogais, né? Em que ela se dá por ditongo. Elas ficaram juntas na mesma sílaba. Também pode acontecer de encontrar 3 vogais. E nisso eu vou chamar de tritongo. Vai ser uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal. Por exemplo, na palavra averiguei. Olha aqui. Quando eu vou separar averiguei, o E e o I permanecem na mesma sílaba. Então, nós temos, neste caso, um tritongo. E depois vem o hiato, em que essas vogais, gente, elas se encontram na mesma palavra, porém, quando eu vou separar essa palavra em sílabas, a vogal vai ficar em sílabas diferentes. Por exemplo, a palavra cair. Como que eu separo? Cair. Aqui, ó, nós temos, ó, a gente fala assim, eu tenho um ditongo aqui. Mas não, quando eu vou separar, eu vou ver que o A e o I, eles ficarão em sílabas separadas. Então, eu já não vou chamar mais de ditongo, eu vou chamar esse encontro vocálico de hiato. A mesma coisa na palavra dia, por exemplo, ó, eu vou separar dia. O que aconteceu com a semivogal mais a vogal? Elas se separaram. Então, aqui nós temos um hiato também. Combinado? Será que vocês entenderam? Qualquer coisa, voltem no vídeo. Acho legal que vocês deem uma pausa nos vídeos e vá anotando esses conceitos no caderno de vocês, porque quando a gente registra, a gente aprende mais pela segunda vez, né? Então voltem, vejam lá o que são vogais, o que serão as vogais e as semivogais. O que será esse encontro vocálico? Será o encontro dessas vogais. E ainda dentro do encontro vocálico, nós temos a classificação desse encontro entre ditongo, hiato e tritongo. E vocês vão entendendo o que é isso que a tia Márcia está falando com vocês, tá? É uma matéria que agora vai crescer, que vocês vão usar isso aqui, ó, até o 9º ano, faculdade. Então, é bom que a gente entenda esses conceitos. Combinado? Qualquer dúvida, a gente se encontra na nossa aula online. Um beijo, turma!